Hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário, mas não vou ser eu, nem vai ser aqui. Vamos agora diretos para Lisboa, onde vou estar com o CEO da 121 Ibéria, Dr. Ricardo Sousa, onde vamos falar sobre a atualidade do mercado e as tendências do mesmo. Para isso, acompanhem-me. Ricardo, mais uma vez quero agradecer por ter aceito este meu convite. Este debate que nós vamos fazer surge também aqui um pouco na ótica de esclarecer aqui algumas dúvidas que tanto clientes meus têm como até colegas de profissão. Então vamos lá a isso? Vamos a isso. Portanto, primeira pergunta. O poder de compra diminuiu. O valor das casas, nem por isso. Na ótica do Ricardo, para que as pessoas possam comprar casa e face às suas necessidades, que medidas é que poderão ser adotadas? Carlos, primeiro agradecer ter vindo até aqui, é de facto muito importante para nós este contacto e saber que a mediação imobiliária, em particular os agentes imobiliários hoje em Portugal, estão a chegar a um nível de excelência que o Carlos representa, que trabalhamos todos nesse sentido e muito obrigado e muitos parabéns pela iniciativa. Obrigado. Para deixar a nota. Quanto ao ponto que se levanta, é de facto hoje central na nossa sociedade, domina o debate político e, obviamente, a preocupação de muitas e muitas famílias que vivem um grande desafio de aceder à habitação, dos jovens e de todos aqueles que estão no mercado com a necessidade de comprar, de vender e têm realmente muitas questões a levantar e, sobretudo, questionam aquilo que são as medidas que estão a ser adotadas e as medidas que podem ser adotadas. E o facto é que Portugal tem um histórico das últimas décadas com uma falta de construção nova e com uma falta de aposta clara na construção nova, em particular na área metropolitana de Lisboa, na margem sul em particular, o que fez que existisse um grande desfazamento entre aquilo que as pessoas precisam hoje de comprar, aos preços que podem comprar e aquilo que é a oferta existente. Com um ponto crítico que o Carlos tocou, que é o nosso poder de compra. O nosso poder de compra tem vindo a diminuir substancialmente, primeiro porque os salários líquidos das famílias, e falo líquidos, descontando todos os impostos e cargas sociais, não acompanharam a evolução dos preços daquilo que é a nossa vida em geral e, em particular, dos imóveis. Isto fez com que o esforço hoje para comprar uma casa, arrendar uma casa, seja muito alto e que empurre muitas pessoas para fora do mercado. E, infelizmente, as casas que estão hoje no mercado, disponíveis para aquisição ou para arrendamento, estão num nível de preços, na maioria dos mercados, fora do alcance da maioria. E aqui qual é que é o desafio? No curto prazo, aquilo que é a nossa visão, tem que haver um apoio direcionado para aqueles que realmente precisam. Aqui falo dos jovens que vão comprar a primeira casa. E a nível público e do Estado, deve haver claras medidas de apoio e proteção aos jovens que lhes permita aceder à sua primeira casa, seja por arrendamento, seja na compra. E temos vários exemplos, mesmo aqui ao lado, em Espanha, Madrid, com políticas de garantias para que os jovens possam comprar a sua primeira casa, apoios e subsídios à renda jovem, que, na nossa opinião, o que existe em Portugal está aquém daquilo que pode e deve ser feito. Por outro lado, as famílias estão numa urgência social habitacional. São pessoas que, de facto, precisam de ajuda para aceder a uma casa ou precisam de ajuda para proteger a casa que têm, seja não suportam a renda atual ou porque o crédito à habitação subiu demasiado e não conseguem. E temos que, na nossa opinião, ter aqui uma postura muito mais responsável de todos os intervenientes no mercado, e acho que os agentes aqui imobiliário temos um papel fundamental e o Estado, de facto, assumir que há um grupo, uma parte das pessoas que, de facto, precisam de um apoio eficaz. E estas medidas tão genéricas que temos ouvido publicamente
acaba por ser bom de ouvir, mas na prática não chega a quem não se realmente traduz, precisa. exatamente. Sendo assim, solução. A solução passa naturalmente por políticas de incentivo à construção e à reabilitação de obra nova, em segmentos de preços e a custos controlados para aquilo que é as dinâmicas da procura. Nós temos uma realidade incontornável, que é a concentração urbana vai continuar. E a área metropolitana de Lisboa vai continuar a crescer. E a margem sul, em particular, tem ainda um espaço de expansão enorme e é, sem dúvida nenhuma, a solução para muitos dos desafios da habitação que se vive na área metropolitana de Lisboa. E aqui tem que haver revisões dos PDMs, nos vários municípios e numa lógica metropolitana, como é que eles vão interagir os diferentes municípios na margem sul e com a margem norte do Rio Tejo. Políticas de mobilidade urbana para que seja mais fácil as pessoas deslocarem-se do sítio onde vivem ao sítio onde trabalham. E aqui o comboio é crítico para esta expansão e também a ligação intermodal entre os diferentes tipos de mobilidade urbana. Se eu tenho que apanhar um autocarro para chegar ao comboio, se eu tenho que apanhar o barco, como é que eu do barco chego ao meu posto de trabalho? E transformar as cidades onde vivemos não só em dormitórios, que eu acho que esse foi um erro do passado que não podemos repetir, e a solução passa também por criar novas cidades, estas zonas satélites àquilo que é a cidade principal, com qualidade de vida, com sítio para jantar e almoçar fora, com arte, com desporto, para viver a cidade e melhorar a qualidade de vida neste ponto. Portanto, mais do que a abordagem genérica, e aquilo que eu acho, e com muita convicção, que o agente imobiliário hoje tem um papel crítico e é parte da solução, é localmente, porque como o Carlos sabe isso e faz isso muito, muito bem, as pessoas têm problemáticas e as dinâmicas são locais, é da rua, é do bairro, é essa vivência que existe a nível local, que nós, como agentes imobiliários, somos os verdadeiros especialistas, está próximo das pessoas, dos desafios, das preocupações e localmente encontrarmos essas soluções. Falar com investidores, falar com construtores do que é que se pode construir, a que preço é que se pode construir, falar com o proprietário que está a vender a sua casa para aconselhar um preço correto. Portanto, hoje, aquilo que é o curto prazo, sem dúvida nenhuma, os agentes imobiliários são parte da solução. Para fazer esse casamento entre o que existe e o que as pessoas podem comprar. Se me permite, Ricardo, eu deparo-me bastante com essa situação. Ou seja, na margem sul, que é basicamente o meu local forte de atuação, isso passa-se bastante. Normalmente as pessoas, e neste caso os mais jovens, hoje em dia estão a sair cada vez mais tarde da casa dos pais. Porque lá está, não têm condições, os salários são baixos, o preço das casas continuam elevados e, portanto, isso faz com que saiam mais tarde da casa dos pais. Em termos de construção nova, aquilo que eu tenho assistido também, e como trabalho bastante essa zona, tenho assistido que zonas periféricas a Lisboa, zonas na periferia de Lisboa, estão cada vez mais a ser inundadas, entre aspas, por pessoas de Lisboa. Porquê? Porque em Lisboa está caríssimo, portanto o arrendamento de um apartamento ou de uma moradia face aos preços que estão na margem sul. E aquilo que se nota é, digamos que aqui uma migração das pessoas que vêm de Lisboa para partes também perto de Lisboa, nomeadamente Seixal, zona de Belo Verde, Verdizela, Pinhal Novo, Alcochete, onde estão perto de Lisboa, onde têm transportes públicos também que rapidamente fazem com que as pessoas se coloquem rapidamente em Lisboa, mas que vêm para zonas onde o preço das casas está mais ajustado ao seu poder de compra. Exatamente. E esse movimento das famílias e da população é perfeitamente natural e, como dizia antes, na margem sul temos, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade de expansão, porque a cidade de Lisboa, o seu espaço geográfico é muito limitado, são 100 km quadrados. Se compararmos, por exemplo, com Madrid, são 600 km quadrados, é 6 vezes mais. Então a nossa cidade não pode ser vista hoje, Lisboa,
mas temos que ampliá-la toda a sua área metropolitana e crescer, e claramente a margem sul apresentou as soluções, e algo que, na minha opinião, começa a ser muito bem feito, é que falávamos antes, já não é só dormitório. Nós hoje temos excelentes soluções de vivência na cidade, nas várias zonas da margem sul, os restaurantes, começamos a ter arte urbana, começamos a ter vida própria. E curioso, e se calhar o Carlos pode confirmar isso, há muitas pessoas que estão a escolher ir para a margem sul ou a regressar à margem sul, não por a opção possível, mas é uma escolha. Sem dúvida, sem dúvida. Isso passa-se muito, por exemplo, e é um local de atuação, na zona do Seixal. O Seixal, o que era há 10 anos atrás para o que é hoje, muito se deve também à construção do centro de estágio do Benfica, o que levou muita gente a ir viver para a zona do Seixal, fez com que existisse mais comércio, onde fossem construídas mais infraestruturas, temos novos empreendimentos. A recuperação da frente Ribeirinha do Seixal. Temos a construção de novos empreendimentos como o One River, o River Terrace, portanto são tudo empreendimentos de luxo que são bastante procurados não só por pessoas que vêm de Lisboa, mas também por mercado estrangeiro, onde lá está o mercado estrangeiro, nomeadamente mercado francês, brasileiro, sueco, procuram bastante esta zona porque lá está, de barco a Lisboa são 15 minutos. Ou seja, tem aqui uma ponte de ligação bastante rápida. Para além de a construção também ser de excelência, com excelentes acabamentos, e a zona do Seixal, como eu estava a dizer, cresceu bastante. Perdão. Tanto a nível de comércio, portanto, restauração cresceu bastante, com restaurantes de renome, como a Mondete Factory, a Adega 33, portanto, temos o restaurante Sem Peneiras, que é um restaurante que está sempre a passar em canais como a TVI, CNN, portanto temos um leque alargado de comércio. Prevê-se também mais construção também na zona da Quinta da Trindade, ainda temos ali blocos de apartamentos que irão ali crescer. Também vai existir construção nova também, nomeadamente na zona de Belverde, portanto existem lá terrenos que já foram todos, digamos que limpos, as árvores já foram cortadas, portanto sabemos que vai existir bastante construção, nomeadamente de moradias com áreas bastante generosas, com lotes na ordem dos 600, 1000 metros, 1200 metros, zonas bastante procuradas. E eu agora queria fazer uma pergunta também ao Ricardo, que é, daqui para a frente, 3 meses, 6 meses, 1 ano, como é que o Ricardo perspectiva o mercado imobiliário daqui para a frente? Como o Carlos bem sabe, e mencionava vários projetos, e a Margem Sul, como disse antes, tem de facto essa possibilidade de expansão. Temos terreno urbano para expandir, temos a ligação por barco fácil para entrar em Lisboa, com os acessos diretos ao metro para poder chegar a qualquer ponto da cidade. Tem que se trabalhar o metro de superfície, tem-se trabalhar também as ligações para que eu chegue rapidamente, quer ao comboio, quer ao barco, e poder atravessar. Também estamos a assistir a empresas a posicionarem-se e a fixarem-se na margem sul, criando oportunidades de trabalho. Isso claramente nos deixa uma visão otimista, ou pelo menos de esperança para aquilo que é a evolução do mercado, em particular na região. Se olharmos para Portugal como um todo, e é importante fazer isso, porque vimos muitas vezes as notícias e opiniões sobre o nosso mercado muito generalizadas. E outra vez, é aqui onde eu acho que a mediação, e em particular os agentes, são parte da solução e têm um papel hoje crítico, que é para desmistificar muitas ideias pré-concebidas, generalizadas, para aquilo que é a realidade específica do mercado do Seixal, ou do mercado de Belverde, ou do mercado de Almada, que são realidades muito diferentes. Exatamente. E com oportunidades diferentes. Portanto, quando perspectivamos 2024, de uma forma genérica, o que é que se podia dizer? As taxas de juros vão continuar altas,
Não é expectável que o preço das casas baixe, a oferta existente não vai aumentar significativamente, logo vão-se vender menos casas, em princípio, no ano 2024, porque o acesso à habitação é difícil, não há casas suficientes. Isto seria a lógica generalizada. O que é que nós sabemos? Foram vendidas mais de 60 mil casas no primeiro semestre de 2023. É menos do que o ano passado? Sim, mas é um número muito importante. Muito importante. Onde é que se concentram estas vendas? Na área metropolitana de Lisboa. Qual é a região que tem vindo a dominar estas transações ou subida? A margem sul, porque, como o Carlos mencionou, estamos a ver um movimento grande destas pessoas que estão a ir para esse mercado. Portanto, a perspectiva para a região acaba por ser positiva. As taxas de juros são altas. As taxas de juros não são altas. Nós vimos de um período onde tínhamos taxas de juros anormalmente baixas e que não era expectável. Exatamente. E ninguém acreditava que elas iam continuar assim. Saímos de uma pandemia, entramos agora numa guerra e não se perspectiva rapidamente solução, não é? E nós temos que nos adaptar ao mercado que temos. Exatamente. E aqui um ponto importante que eu acho que nós, agentes imobiliários, temos que também fazer essa sensibilização aos clientes. Uma taxa de juros que agora se vai situar nos próximos anos entre os 3 e os 4, as Euribors, obviamente depois mais os spreads que venham a contratar, é barato. E eu acho que as pessoas, e hoje com a vantagem, ao contrário do passado, é que nós estamos, o Banco Central Europeu ou a Reserva Americana têm de deixar isso bem claro, que apesar de não ser expectável descidas, não é expectável também subidas. Portanto, o que é que nós temos hoje que não tínhamos no passado? Uma visão de médio e longo prazo de estabilidade dos preços do dinheiro, nas taxas de juros. Pode haver, são pequenas variações, mas com uma tendência, inclusive, é para ela vir a corrigir mais para os 3 e não para cima. Portanto, os nossos clientes hoje que compram uma casa, compram com muito mais confiança. Sei que não se encontrarem nesta situação que muitas pessoas que compraram casa nos últimos anos, se calhar compraram uma casa acima das suas possibilidades, a acreditar que íamos ter taxas de juros zero. Exatamente. Para sempre, que não era normal. Aqui por uma extensão de tempo alargada, é verdade. Eu diria que para 2024, um cliente que trabalha com agente imobiliário profissional tem excelentes condições para fazer uma boa transação imobiliária e tomar uma boa decisão naquilo que é o seu futuro de habitação, seja para comprar, para vender ou para investir, porque nós profissionais sabemos que temos pela frente uma estabilidade em fatores importantes, nomeadamente as taxas de juros. Sabemos e acompanhamos o mercado para perceber como é que vai evoluir a oferta, nomeadamente o novo, e o novo aqui vai ter sempre taxas de absorção rápidas, porque há pouco, e depende dos segmentos vai absorver. 2024 é normal que ainda o número de transações, quando compararmos com 2022, vai ser inferior, vai estar muito em linha com 2023, certo, havendo muitas transações. E este número, de facto, é impressionante. Venderam-se mais de 60 mil casas num semestre. Muito bom. É um número grande. A concessão de crédito à habitação foram mais de 5 mil milhões de crédito à habitação que foi concedido. O que é que isto nos diz? Muito diferente do passado. Há financiamento disponível para as famílias, há interesse dos bancos em financiar. O nosso desafio como agentes imobiliários e trabalhando em parceria e em partilha é encontrar a casa ajustada ao poder de compra. As melhores soluções, exatamente. O Ricardo tocou aqui num ponto que eu acho fundamental, que é as pessoas terem poder de compra e terem, portanto, casas acessíveis às suas necessidades. O Ricardo prevê, neste ano de 2023, o que falta, e o ano de 2024, prevê nova construção, tanto na zona margem sul, como zona de Lisboa, prevê-se construção nova? Os promotores imobiliários, e nós temos trabalhado com muitos, a sensibilizar e a demonstrar os números. E os números hoje são óbvios para todos. A procura existe. Há pessoas para comprar e qual é os níveis de preços que são realistas, em particular para jovens e famílias portuguesas. E há uma vontade enorme dos promotores em avançar.
o Carlos mencionou alguns projetos, verdade que alguns deles mais no segmento mais alto, mas o grande desafio que se apresenta, por um lado, os custos de contexto, e aqui falo do custo da construção, continua muito alto, a falta de mão de obra na construção, que é um dilema hoje para os promotores construtores, os tempos de aprovações de licença, a ideia de eu quero um terreno ou quero um projeto já com licenças a pagamento e é esses que avançam com o problema de se calhar esse projeto, como foi aprovado há 5, 6 anos atrás, não é aquilo que realmente este mercado precisa e precisávamos de ver áreas, precisávamos de ver tipologias e muitos construtores ou promotores receiam em fazer alterações de projeto com o impacto de tempo que possa vir a decorrer. Isto para dizer o quê? Que a construção nova, sobretudo a construção que nós precisamos, temos que ser realistas e assumir que vai demorar o seu tempo. Não vai ser em 2024 que vamos ter em número e em diversidade que nós precisávamos e que de facto o mercado precisa para dar as respostas. O mercado de segunda mão vai continuar ainda a marcar e a liderar. Os novos projetos a aparecer no curto espaço de tempo ainda vão estar num segmento de preços não o ideal. Portanto, a nível de construção nova, enfim, depende de mercado para mercado, há projetos e projetos, mas não estimamos, para aquilo que são os números que conhecemos, que 2024 seja o ano ainda vamos ter, ou que vamos ter, sobretudo prontas ou a entregar com licenças de habitação. Exatamente, sim, sim. Por exemplo, eu quando falo com clientes meus, e nomeadamente clientes construtores, não é? Portanto, pessoas que estão a construir habitações para mais tarde poder vender, na opinião do Ricardo, o que é que eu poderei dizer a um cliente construtor que se chega ao pé de mim e me diga: Carlos, eu não sei se conseguirei avançar para a construção destas 4 moradias, por exemplo, que eu tenho para começar a construir, porque eu não sei que tempos é que vem aí. O que é que o Ricardo acha que eu poderia dizer a um cliente que me fizesse uma pergunta dessa? Aqui há variáveis que desconhecemos e que é importante, nomeadamente a capacidade financeira, se é capitais próprios, se me vou endividar, a construção, se for subcontratar todas as empreitadas, ou se o construtor tem capacidade de construção própria, porque no mundo perfeito, onde eu não tenho que me endividar, posso construir numa fase mais avançada da obra, definir preço e vender, o risco é muito reduzido. Exatamente. Porque há muita procura. Os fatores que mais condicionam a procura, neste momento, são desfavoráveis. O desemprego está em níveis muito saudáveis, ou seja, que apesar de haver desemprego, o número de pessoas que têm um emprego estável é muito favorável a que exista procura, porque se eu estou empregado, vou adquirir casa. A nível de financiamento, é claríssimo que a banca hoje está numa situação muito diferente do que teve no passado e tem muita liquidez para poder financiar. Obviamente que hoje é as regras, as taxas de esforço têm que cumprir, os LTVs têm que cumprir e os clientes têm que... Quer dizer, mas há dinheiro no mercado para financiar os nossos clientes. Um construtor que se posiciona num segmento médio-baixo ou mesmo um bocadinho mais alto na zona, tem a segurança que há procura. Qual é que é o desafio que temos visto nos construtores e que condiciona essa resposta? Se eu vou ter que me endividar e logo aí o custo de endividar e a minha capacidade de construção. A definição do preço, e tem acontecido isso, seguramente o Carlos já viveu de perto, que é o construtor define um preço, vende, entretanto os custos subiram, o tempo demorou mais e este preço já não dá. Já não dá. E eu tenho que renegociar com o cliente e depois entra-se ali em situações difíceis. E aqui é o que eu acho que temos que aconselhar o cliente construtor é vamos, depende se for um projeto pequeno, vamos definir um valor indicativo, vamos começar a construir, mas vamos comercializar. Eu posso aceitar reservas
não um CPCV, mas uma reserva de guardar a casa. Correto. Não fixando o preço. Pois o cliente, obviamente, também tem, mas pelo menos já garante ali, Exatamente. ou pelo menos uma lista de espera. Lista de espera para Ou esta seja, casa. está logo na frente da corrida para aquele Lista de imóvel. espera. Quando nós lançarmos o preço, vamos fazer pela prioridade registados nessa lista de espera, não fixando o preço. Obviamente, se vamos a falar de projetos grandes, e temos, por exemplo, aquele projeto muito grande em Almada, que é da Habitat Invest, Sim. que são várias fases, vários lotes, o desafio é diferente, não é? Porque tem financiamento, são vários lotes, é preciso negociar empreitadas e haver aqui uma coordenação entre construtores, projetistas, para definir os preços. É diferente, não é? Mas eu diria que no construtor mais local, quer fazer um pequeno prédio, pequenas moradias, é arrancar com essas listas de espera, podem ser sinalizadas ou não, na minha opinião deveriam ser para termos compromisso e não ser dou o nome, dar só o nome, mas a orientação clara, tendo em conta o desfazamento que existe entre procura, oferta e sobretudo construção nova, é de avançar. Ok. Outra questão que eu tenho e que os clientes me abordam e procuram bastante é porque é que o mercado de arrendamento não para de crescer? Ou seja, um cliente hoje em dia, para arrendar uma casa, um T2, por exemplo, no mercado do Seixal, o cliente se calhar já tem que pagar ali 800, 900 euros. Não para crescer o preço. O valor, correto. E o que é que acontece? Há 4, 5 anos as pessoas pagavam 250, 300 euros. Portanto, isto foi um acréscimo bastante grande. E o que é que acontece? E depois varia. Há pessoas que pedem, por exemplo, uma renda mais uma de caução, há pessoas que pedem logo 5 rendas, há outras que pedem um ano. Na sua opinião, o que é que poderemos fazer para implementar aqui, digamos que algumas regras, se assim poderemos dizer, para que isto seja tabelado? Ou seja, não é qualquer proprietário que estabeleça o seu preço e as suas condições depois de pagamento. Porque isto, e penso que deva concordar comigo, é muito complicado para quem está a iniciar, início de vida, um jovem que, por exemplo, ganhe 800 euros e ser-lhe pedido, por exemplo, por um T2, 700 euros ou 800 euros. Depois, como é que a pessoa vai viver no dia-a-dia? O que é que acha, Ricardo, que poderia ser aqui implementado ou se poderia existir aqui algum tipo de regra para que o mercado, na parte do arrendamento, fosse mais, digamos, justo? O Carlos tocou em pontos muito importantes, que é muito da informação que partilhou agora, esses dados e essa informação não estão nas estatísticas do INE, nem nas pessoas que tomam decisões em Portugal sobre o mercado de arrendamento, nomeadamente a sua regulação ou a intervenção no mercado. Porquê? Porque muito do mercado, a maioria do mercado de arrendamento é um mercado informal. Não está registado, não há estatísticas, não há números e tomamos decisões e comentamos o mercado de arrendamento com base em, opiniões, 2, a informação estatística do INE que não reflete a realidade do mercado, porque os contratos não estão registados ou estão registados mal registados. E, na nossa opinião, e temos sido uma voz ativa nisso, prioridade no mercado de arrendamento tem que passar por uma formalização do mercado, com todos os imóveis que vão a mercado terem que antecipadamente ser registados. Ou seja, nós temos que saber qual é o parque real que está em arrendamento. Obrigatório. E é fácil, porque hoje os mediadores têm o registro de informação, os portais imobiliários, e infelizmente muitos clientes que querem fazer o arrendamento sozinhos e utilizam só os portais imobiliários, pondo expostos a um risco muito alto o inquilino e o próprio proprietário, porque não sabe quem é que está a fazer aquela ligação, quem é que vai pôr em casa, e o agente aqui tem um papel muito importante, a qualificar, a filtrar, a proteger o proprietário e a sua casa e o próprio inquilino. E temos visto vários casos de burlas online, de casas falsas que são colocadas no mercado. Portanto, de
falsos clientes. Falsos clientes. Portanto, aqui essa formalização do mercado, uma obrigação do registro das casas que vão entrar no mercado, com uma fiscalização e um controle de portais, e a mediação já o fazemos, somos obrigados com o INPIC a declarar toda a nossa atividade, mas os portais não. Portanto, isso fundamental. Como se faz no alojamento local, esta casa pode estar no mercado de arrendamento, tem o seu registro, sim. E aqui começamos a fazer um acompanhamento do que está, para podermos tomar todos melhores decisões. O que é que nós vimos com as medidas anunciadas? Que foi uma tentativa de intervenção e de controle de curto prazo. Diminui as transações, sobe o preço. O mercado de arrendamento é muito rápido a atuar. E os últimos dados públicos que temos, o que aconteceu neste ano? Menos transações de arrendamento e a subida dos preços. Ou seja, o proprietário, vão pôr um travão nas rendas, as regras, isso saem, porque o proprietário gosta de estabilidade e de confiança. A partir do momento que começa-se a mexer muitas regras e se perde um bocadinho de perspectiva de futuro, o proprietário sai. Portanto, aqui, o que é que era importante? Aumentar a oferta pública de arrendamento, ou seja, o Estado, as suas próprias casas, e há 2 programas que nós, agentes imobiliários, estamos envolvidos, o arrendar para subarrendar, Correto. que é o Estado a aumentar a sua carteira de imóveis que vai colocar no mercado de arrendamento subsidiado, o comprar, que o Estado está a comprar para arrendar, e aqui falamos das casas que fazem parte da nossa carteira que o Estado pode comprar, e construção pública, e termos mais construção e mais oferta pública, e dessa forma o Estado ter um papel mais influenciador ou condicionando um mercado, porque se o Estado tivesse uma carteira representativa, 10, 15, 20% da oferta de arrendamento estatal, aí o Estado define os critérios. E como tocou e bem, mais do que regular preços, é regular os procedimentos. Como é que se faz o contrato de arrendamento? O que é? Uns pedem 3 meses de renda, outros pedem... Isso acho que faz sentido. Peço desculpa, Ricardo, aí o nosso papel de consultores imobiliários tem um papel fundamental em ajudar o cliente, em proteger o nosso cliente proprietário, aconselhando desde o início até ao fecho do processo. Garante aqui não só maior transparência, mas como confiança também para o cliente proprietário. E até mesmo para o cliente que vai arrendar. Sente mais confiança ao estar a fazer este trabalho com uma pessoa ligada ao ramo imobiliário, penso eu. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu diria que passaria por uma formalização do mercado, maior fiscalização no mercado e deixar o mercado funcionar, potenciando e incentivando tanto os particulares, e Portugal é caracterizado por milhares de pequenos proprietários. Isso é muito bom, porque são as famílias, o pequeno aforrador que está neste mercado. Agora, estas pessoas precisamos de apoiar estas pessoas, e aqui a mediação imobiliária outra vez tem um papel importante para profissionalizar estas transações. Correto. Ou seja, que o mercado mediado é um mercado muito mais fácil de fiscalizar, muito mais fácil de controlar, onde o consumidor, e aqui os dois, seja o pequeno aforrador que está a pôr a sua casa no mercado ou o inquilino, estão muito mais protegidos nesta relação que fica muito mais formal e standardizada para que o acesso funcione melhor. E, por outro lado, fundamental, incentivar os grandes investidores também a entrar no mercado, a construir projetos direcionados para a procura de arrendamento, e o Estado assumir o seu papel, aumentando a oferta pública de imóveis para arrendamento. Correto. Ricardo, olha, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e a sua pronta aceitação para este pequeno debate, que isto acaba por ser um debate, mas com questões pertinentes, e mais uma vez queria agradecer a sua disponibilidade, está bem? O meu muitíssimo obrigado. Carlos, eu que agradeço, e uma vez mais deixar claro, são pessoas como o Carlos, os homens e as mulheres que de facto marcam a mediação imobiliária em Portugal, que têm que fazer a opinião e fazer um mercado e ajudar a esclarecer o que de facto passa em cada uma das zonas onde estamos, para podermos avançar. É uma conversa de facto muito interessante e podíamos estar aqui horas a falar sobre o presente, o passado e o futuro,
Mas quem está no terreno e quem faz acontecer são pessoas como o Carlos. Por isso, o meu muito obrigado. Obrigado eu. Até uma próxima. Até já.